E aqui, agora que vocês iniciaram o EasyTest, fizeram a mudança da logo, né? Colocaram o ícone na logo e o nome que vocês fazem nessa telinha aqui. O próximo passo, aqui dentro do EasyTest, é vocês cadastrarem a base de alunos. Essa etapa aqui, ela não necessariamente é obrigatória. Por quê? Para vocês fazerem a correção das provas, o sistema não vai travar se vocês não fizerem isso. Mas a gente altamente recomenda, até mesmo para vocês terem um controle maior e melhor dos resultados e dos relatórios que vocês vão gerar, vocês incluírem a base de dados da instituição de vocês aqui dentro. Então, para fazer isso, você vem aqui no botão de aluno, ele vai abrir essa tela aqui, e essa tela aqui vem com uma lista com todos os alunos que vocês já cadastraram, e inclusive essas caixinhas aqui de filtro. Isso daqui são filtros inteligentes que você pode filtrar, basicamente, as instituições que você tem. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias instituições cadastradas, eu posso colocar qual instituição eu quero filtrar, e aí ele vai filtrar apenas as instituições que eu colocar. Então você tem esse filtro inteligente. Você também pode, na verdade a parte mais importante é o cadastro, então essa daqui é a parte de listagem, você consegue visualizar os alunos e filtrar eles. E para cadastrar, você clica aqui no botãozinho aqui de baixo, cadastrar aluno. E nesse botãozinho de cadastrar aluno, você tem essa telinha aqui com a ficha para cadastro. Essa ficha vem matrícula, nome, unidade, turma, turno, série, regional e município. Nem todos os campos aqui são obrigatórios, né? Os campos obrigatórios assim, né, são matrícula, nome, unidade, né? Turma, turno e série não são, mas é altamente recomendado vocês colocarem também. Então, o regional e o município são os mais opcionais. Esses dois aqui vocês realmente não precisam inserir. Mas, se quiserem, para ter um controle melhor, para deixar o relatório mais especificado e mais detalhado, vocês podem preencher também. Vocês podem fazer a inserção dos alunos tanto manualmente, ou seja, vocês vão preencher essa ficha um por um, né? E aí você colocaria a matrícula manualmente, qual matrícula que ele vai utilizar, qual o nome dele, vou botar aqui Luiz, sei lá, Silva, regional, município, unidade, vou botar aqui HS, turma, oitavo ano, turno, manhã. Pronto. E esses dois aqui você pode colocar também, mas não é obrigatório. E aí eu poderia simplesmente salvar. Ah, ele deu erro porque já tem esse aluno com essa matrícula. Então, né. Mas vocês entenderam o intuito. Vocês vão preencher essa ficha aqui e depois vão salvar e vai dar tudo certo. Porém, como vocês devem ter percebido, é muito massivo, né, vocês fazerem um cadastro manual de um aluno por vez. Então vocês têm a opção de importar a base de dados, clicando no botão aqui de importar. E nessa nova janela que vai abrir, vocês podem selecionar o arquivo que está a base de dados de vocês. A base de dados ela pode ser importada por 4 tipos: por Excel, por Access, por DBF ou por CSV. Então esses 4 tipos de arquivos podem ser utilizados para fazer a importação dos alunos. Eu vou dar um exemplo aqui com vocês. Eu vou aqui no meu disco local, deixa eu ver aqui, treinamento, esse teste, e eu tenho aqui um Excel com alunos de uma base, né? Então em vez de eu precisar fazer um por um, eu vou importar diretamente de um Excel. Ele já reconheceu aqui a tabela de origem, e aqui são as colunas lá do meu Excel. Aí agora é a parte de fazer a associação, ou seja, mostrar o que na coluna do Excel vai ser colocado na ficha de cadastro aqui. Então eu vou botar a coluna do Excel de matrícula na minha ficha de matrícula, o nome no nome, a unidade na unidade, a turma na turma, o turno no turno e a série na série. Eu vou deixar regional e município em branco mesmo. Eu posso até botar um fixo, né? Se você der um clique com direito, você pode deixar uma informação fixa, que todos vão ter. Então, por exemplo, regional, eu posso botar aqui Rio de Janeiro. Vou botar aqui Rio de Janeiro, né? Seria o estado aqui. Município é a mesma coisa, posso botar RJ. Pronto. Esse fixo quer dizer que ele vai ser para todos. Então, enquanto esses campos aqui vão ser diferentes entre si, né? Porque cada linha vai ser diferente um pro outro. O fixo que eu coloquei aqui vai ser para todos. Então, quando eu terminar de fazer essa associação do que está no Excel para o que vai estar na minha ficha, eu clico no botão de importar. Ele vai importar, aqui importou 23 alunos.
E aí agora, como vocês podem ver, eu tenho, né, aqui. Eu tenho 23 alunos que eu importei, né? Isso daqui tudo são os alunos que eu importei. 23 linhas de alunos que estão lá no meu Excel e vieram pra cá. Isso vai ajudar bastante na hora da correção, porque na hora da correção ele vai associar o nome do aluno com a prova dele. Tudo pela matrícula. Então por isso que no treinamento de ontem, né, eu frisei que um dos campos obrigatórios é a matrícula, né? A matrícula na prova do aluno é a parte mais importante, porque aqui no EasyTest ele vai associar a matrícula com o nome. Então você vai ter controle de, tipo assim, além da matrícula, além do número da matrícula já indicar quem é o aluno na base de vocês, vocês vão ter o nome também no relatório. Então vocês vão ter essa associação mais rápida para saber de qual prova pertence cada aluno. Então, é assim que vocês fazem para fazer a importação dos alunos. Caso uma informação esteja errada e vocês precisem editar, vocês vão vir aqui nessa listagem, vão clicar no aluno que querem editar e dar um duplo clique. Vai abrir a ficha dele e vocês editam a informação. Posso botar aqui Silva de novo. E aí se eu clicar em salvar, ele vai substituir. Deixa eu descer aqui a tela. Aqui. Fez a alteração. Então, só botar aqui em minúscula para seguir o padrão mesmo. Mas pronto. Então basicamente é isso. É assim que vocês fazem a importação dos alunos aqui. Se quiserem excluir, seleciona o aluno, clica no botão de excluir e ele vai excluir o aluno. Se quiser fazer isso em grupo, vocês podem dar um Ctrl, selecionar vários ao mesmo tempo, excluir, ele vai excluir o grupo. Mesma coisa. Então essa daqui é a tela de alunos, né? Eu vou só excluir esse daqui, que eu vou importar de novo, que eu vou mostrar mais tarde pra vocês como é que fica a listagem. Só vou fazer isso daqui de novo, rapidinho. Esse teste, alunos, matrícula, nome, idade, turma, série, pronto. Então, é assim que vocês fazem. Tá? Depois que os alunos já estiverem aqui dentro do EasyTest, vem agora a parte principal, que é criar as provas de vocês, né? As provas aqui dentro do EasyTest, elas são meio que um espelho, né? Elas são uma versão virtual das provas físicas de vocês, né? Então elas vão simular o conteúdo, né, a informação das provas em si aqui dentro e para que a correção possa ser feita. Então, para vocês cadastrarem um teste aqui dentro, vocês vão aqui no primeiro botão de teste e aqui ele já vai criar uma tela de introdução. Ele vai pedir para você colocar o nome do teste, né, o código do teste, né, no caso. Eu posso colocar aqui treinamento 1809, que é a data de hoje. Posso falar que esse teste que a gente vai fazer tem 10 questões. E aqui eu tenho duas caixinhas. A primeira caixinha, de uso proporcional, é para utilizar a TRI. A TRI é a modalidade estatística do Enem para correção de provas. Então aqui dentro do EasyTest nós temos como fazer um simulado do Enem, né, pela TRI. Então vocês podem utilizar a TRI aqui dentro do Enem, a TRI do Enem aqui dentro do EasyTest, né, mas existem ressalvas para ela. A gente sempre recomenda que a TRI seja feita com provas, né, com grupos de alunos acima de 300, então no mínimo 300 alunos para funcionar direitinho, porque o TRI ele é uma base estatística que ele compara as notas dos alunos entre si, e ela só funciona de maneira precisa, né, isso daí não é nem nosso, né, até porque o código em si a gente puxou diretamente da base que o Ministério da Educação usa. A TRI ela precisa de um número alto de alunos para fazer a comparação e dar uma nota precisa. Então vocês podem utilizar a TRI, né, se vocês quiserem, mas caso contrário vocês podem utilizar uma prova clássica, né, que é a mais tradicional, que é só deixar desmarcado que vocês não vão estar utilizando TRI. Caso queiram, é só marcar aqui, mas tem essas ressalvas de que vocês vão precisar de um número alto de alunos. A segunda caixinha é para usar o formulário padrão. Essa daqui é essa caixinha obrigatória.
vocês vão utilizar ela para selecionar um dos cartões que vocês criaram, igual no treinamento de ontem. Então eu vou colocar aqui o de 10 questões, né, para ficar igual com esse daqui, né? Já que eu estou criando com 10 questões, eu vou usar o de 10 questões. Então é sempre importante você estar utilizando o cartão, né, o gabarito, que tem a mesma quantidade de questões do que você está colocando aqui dentro, né? Eles têm que bater. Após isso, vocês podem dar um salvar. E agora ele vai para a próxima parte, que é fazer a divisão das disciplinas. A divisão das disciplinas é você basicamente dizer de qual matéria é aquele teste que você criou, né? Esse teste pode ser de uma única disciplina, ou seja, uma única prova, sei lá, de matemática, todas as questões são de matemática, ou você pode fazer, né, uma prova multidisciplinar com várias disciplinas. Então, a maneira como o EasyTest faz é bem simples. Ele seleciona as questões em ordem. Então, por exemplo, as 5 primeiras são de português, aí depois dela vem mais 5 de matemática, depois mais 5 de história, e as 5 últimas são de filosofia. Então ele faz essa ordenação em ordem mesmo, né? Ele não permite você colocar muitas disciplinas e as questões delas estarem embaralhadas, não tem como. Todas elas têm que estar no mesmo bloco, né? Uma após a outra. Então, para você fazer o cadastro, né? Primeiramente, aqui você vai selecionar o teste que você criou, que é esse daqui, o treinamento 209. E aqui você seleciona a disciplina. Você vai fornecer o nome da disciplina e um código. O código seria a abreviação dela. Então, por exemplo, português. E aqui eu posso colocar PORT, né? Uma abreviação. Clico no botão de adicionar. Ele vem aqui para minha lista. Vou agora para uma próxima matéria, matemática. Posso colocar aqui mate, de abreviação, e pronto. Português, matemática. Vou usar só essas duas mesmo. Agora que eu já terminei de colocar as disciplinas no meu teste, eu vou agora especificar. Eu vou especificar quantas questões são de cada uma, qual é a ordem delas e qual o tipo de questões de que elas são, né? Você vem aqui fazendo isso nessa segunda aba, que é a aba de divisão, e a primeira coisa que ele pede é você selecionar a disciplina. Eu vou pegar a de português primeiro. Ele pergunta qual é o tipo de resposta, e o tipo de resposta nós temos uma listagem. Pode ser múltipla escolha, pode ser numérica, que você atribui um valor, pode ser somatória, né, que é muito utilizada em vestibulares estaduais. Nós temos a TRI, que eu mencionei antes, né, que seria a metodologia do Enem, e subjetiva, que aí seria uma prova subjetiva, né. Eu vou colocar aqui múltipla escolha, que é o padrão. Vou colocar que são 5 questões, né, então vou deixar assim. Posso atribuir um bônus, e nesse caso esse bônus ele vai pegar o ponto e vai somar, ou seja, ele vai dar um dobro, né? Então você vai atribuir certas questões como um dobro. Isso daqui é muito ótimo para você fazer ponto extra, né? Então você coloca uma das questões valendo o dobro, né? Porque aí ele vai, e aí você dentro da prova faz essa divisão. Então isso daqui é muito útil para isso. Eu vou deixar 100 mesmo. E aqui eu vou para essa janelinha aqui, que pergunta caracteres de opção. Isso daqui são os caracteres que tem na prova. Então, por exemplo, são A, B, C, D e E, que são as letras das opções. Então vamos botar aqui A, B, C, D e E. Item por questão, ou seja, quantos itens tem por questão. Então por padrão é 1, né, porque cada questão é um único item. Se você colocar mais, é como se você estivesse fazendo um subtópico, né, uma subquestão. Então você até pode usar, se vocês quiserem, mas a gente não recomenda. A gente recomenda deixar, né, uma questão, né, uma linha do gabarito por questão mesmo. Mas se quiserem, vocês podem, o sistema permite isso. Aqui embaixo, a parte da proporcional, que é mais referente à TRI também. Aqui, pontos por acerto é 1, né, então um aluno ganha 1 ponto se ele acertar. E aqui a parte de erro a gente deixa em 0, que é se isso daqui penalizar o aluno, caso ele errasse, né. Isso é muito comum em concursos públicos federais, eu acho que a Sebrasp, né, utiliza muito isso, nas questões de certo e errado. Quando você erra a questão, você perde 1 ponto. Então você tem como simular isso, né, de fazer uma penalização caso o aluno erre. Mas por padrão eu vou deixar em 0, ou seja, ele não vai perder nenhum ponto.
E assim que eu terminar de configurar essa tela aqui, eu posso clicar no botão de adicionar. E aí ele cadastrou a de português. Eu vou fazer agora a mesmíssima coisa para matemática. Vou dizer que ela tem as 5 últimas questões. Vou falar que os caracteres são A, B, C, D e E. Vou deixar tudo padrão aqui também. E vou adicionar. Agora, se vocês perceberem, ele criou uma listagem. E a prova de português está aqui e a de matemática está aqui. O que significa? Significa que na lista, né, da correção, ele vai atribuir que as 5 primeiras são de português e as 5 últimas são de matemática. Caso houvessem mais disciplinas aqui, ele iria seguir em ordem. Então seria 5 primeiras de português, depois 5 primeiras de matemática, depois as X próximas da outra matéria, assim por diante. Então se eu quiser inverter, por exemplo, eu posso vir aqui, selecionar a matéria que eu quero subir ou descer, subo aqui nas teclas, né? Então tem aqui para subir, aí ele inverte, matemática vai para cima, português vai para baixo, ou seja, agora as 5 primeiras são de matemática. Se eu quiser que eu desfazer ou mexer de novo, faço isso daqui, ele muda. Então, se você ficar aqui clicando, as disciplinas vão mudar de ordem. Isso daqui é muito importante para correção, porque se vocês não cadastrarem isso daqui direito, vocês podem acabar atribuindo uma matéria para uma correção errada. Então, o gabarito pode estar errado às vezes. Então, isso daqui é muito sensível, é uma parte muito sensível do programa, que é vocês se aterem à ordem das disciplinas dentro da prova. Como eu falei no começo, vocês podem fazer uma prova de única matéria. Então, aquela prova inteira é só daquela matéria. Mas caso a prova de vocês tenha mais de uma matéria, né, uma disciplina, perdão, vocês podem estar aqui criando, só que vocês vão fazer a divisão, né? Quais questões são quantas questões, né? E qual é a ordem delas. Então, vocês têm essa liberdade de fazer essa divisão. No final, quando terminar de fazer esse cadastro, clica no botão de salvar e ele vai fechar aqui a tela. Pronto. Agora, eu já tenho um teste, né, o espelho do teste criado. E esse espelho tem a quantidade de questões, quais disciplinas tem nela, quais são as opções dessas provas, quantas são de cada disciplina. Então as 5 primeiras são de português, as 5 últimas são de matemática. Então vocês praticamente já têm o teste cadastrado, ele já está aqui no sistema. A próxima etapa agora é importar um gabarito, né? Então vocês vão colocar o gabarito das respostas corretas para esse teste. Para fazer isso, vocês vêm aqui no gabarito, nesse botãozinho aqui, o segundo, e ele vai abrir essa janela. E aqui vocês têm 3 maneiras, na verdade, de fazer isso daqui. Vocês têm a primeira maneira, que é selecionar o teste, aqui, treinamento 1809, esse daqui. E aqui vocês colocam o código do gabarito. Então, posso botar assim, gab, né, de gabarito, underline, treinamento 1809. E aqui eu coloco a caixinha com a opção correta. Então a questão 1, a letra correta, né, é a 2 é a B, a 3 é a C, D, E, D. Eu posso aqui ir colocando as certas. Pronto, cheguei no limite. Então esse daqui vai ser o meu gabarito. Eu posso fazer isso. E aí depois, só clicar no botão de salvar e pronto. Esse gabarito está cadastrado e está vinculado a esse teste. Então ele vai ser usado lá mais pra frente quando a gente for fazer a correção. Essa é a primeira maneira. Você faz manualmente, questão por questão. A segunda maneira é importar um arquivo, né? Vocês podem ter o gabarito de vocês no Excel e vocês querem importar esse Excel para cá, em vez de ter que ficar colocando letra por letra. Então vocês vêm aqui, clica no botão de importar, vem aqui no código do teste, aqui, treinamento 1809, clica no botão de selecionar e navega até onde esse arquivo está. Então vem aqui e pronto, eu tenho esse arquivo Excel aqui. De novo, ele pode ser nesses 4 tipos aqui: Access, DBF e CSV. Eu vou deixar em Excel mesmo. Vou selecionar essa. Como é que ele é composto? Por colunas? Linhas? Como é que é? Contínua? Isso. Separado por ponto e vírgula? Então, ele é feito por colunas. Eu vou só selecionar ele aqui e vou abrir junto, só para mostrar como é que funciona a formatação desse arquivo. Aqui. Deixa eu ver, somente leitura mesmo. Aqui. Ele funciona nesse formato. Cada coluna é uma informação. A primeira coluna é reservada para o nome do gabarito. Então o nome que vocês quiserem dar, isso daí é opcional. Vocês colocam o nome que vocês quiserem.
Então a primeira coluna vai para o nome dele, né? Então eu tenho 2 aqui cadastrados, mas seria o primeiro, Gabi treinamento. E aqui depois, cada coluna vai ser uma questão diferente. Aí na linha abaixo você coloca a resposta correta. E como vocês podem ver, cada linha pode ser um gabarito diferente. Então digamos que... Vou dar um exemplo prático. Digamos que uma turma tem umas questões, né? As questões estão organizadas de uma maneira... nosso caso, a gente tem a mesma prova no mesmo dia para todas as séries. Sim. Só que são provas diferentes. Provas diferentes. Então, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, por exemplo. Sim, vocês podem fazer isso. Então, por exemplo, digamos que tenha oitavo ano A e oitavo ano B, por exemplo. E aí, as duas provas são diferentes. Do A é diferente do B. As questões, na verdade, podem ser as mesmas, só que estão embaralhadas em ordens diferentes. Uhum. Então, vocês podem fazer isso. Então, cada linha seria um gabarito diferente. Mas a gente recomenda até né, como dica de organização, deixar só as linhas referentes ao ano, por exemplo, que vocês estão lidando. Talvez o ano, ou se vocês tiverem mais de um ano. Normalmente o gabarito é o mesmo. Então... da série. Então não tem problema. Pode fazer isso também. Aí o que acontece? Aqui é importante... Isso daqui é uma dica, né? Na verdade, isso daqui não seria problema do software. É nomear com a série que pertence. Então, por exemplo, oitavo ano. E aqui seria o nono ano, por exemplo. Porque aí, na hora que você for selecionar o gabarito, você vai selecionar o gabarito correto, né? Pra você não usar o do sétimo, corrigindo prova do nono. Vocês podem fazer isso. Então, é esse formato. A primeira coluna é pro nome, as colunas em diante são para as questões em si. E aí, cada linha abaixo é um gabarito diferente. Nesse formato. Certo. Fechar aqui. Vou voltar lá para o EasyTest. E aqui no próprio EasyTest, ele já pega uma planilha. Então, eu acabei nem mencionando isso. Em vez de colocar linha por linha, porque na hora, quando a gente for fazer a correção, vocês vão ver que ele mostra as linhas do Excel. Mas caso vocês queiram, em vez de colocar na linha do Excel gabaritos diferentes, colocar por aba do Excel, né? Em vez de colocar na linha, vocês podem colocar por aba. Então, a primeira aba vai ser do oitavo ano, a segunda aba do nono ano, né, nas abas do Excel. Aqui, como só está em uma aba só tem essa daqui. Aqui, nós temos, de novo, essas tabelinhas de associação. Essa daqui é a que está lá no Excel, e essa daqui é a tabela do próprio gabarito, na ficha do gabarito. A única coisa que vocês têm que fazer aqui é o seguinte, colocar o nome do gabarito, que está no Excel, para o nome do gabarito aqui, dentro do software. Só fazer isso, arrastar daqui pra cá. Depois, só apertar no botão de importar, ele vai importar. Pronto. Então, vocês têm essas duas maneiras de fazer o gabarito. Vocês têm como fazer manualmente, colocar letra por letra, né, questão por questão. Ou vocês podem importar direto de um arquivo Excel. Arquivo Excel, Access, CSV. Isso daí fica a critério de vocês. Agora que você já tem um teste cadastrado e um gabarito vinculado, vocês já podem até fazer a correção. Mas agora eu vou mostrar uma etapa muito legal, que vem antes de fazer a correção, que é imprimir os cartões. Né? O EasyTest, ele tem uma opção... Vocês têm essa opção, sim, de fazer uma impressão dos cartões. E essa parte aqui, ela é bem automatizada. Por quê? Porque vocês podem simplesmente selecionar a turma que vocês querem imprimir os cartões. Então, digamos que eu quero imprimir todos do oitavo ano. Se vocês cadastrarem todos os oitavo anos de vocês aqui, por exemplo, ele... Sabe aquela etapa que a gente fez ontem no Merge, de você pegar uma base do Excel e colocar num PDF em branco? O EasyTest aqui já faz isso, né? Ele já faz isso, só que usando os nossos modelos. Então, por isso que ontem eu acabei enfatizando que o Merge, ele é muito usado para quem quer usar o próprio design, que tem o próprio layout, o próprio desenho de gabarito. Porque caso vocês não queiram, né, vocês forem utilizar o nosso, o EasyTest ele já faz a impressão dos cartões de maneira quase automática. Vocês não precisam mexer em nada do arquivo. Eu vou mostrar como é que funciona. Vocês primeiro vão clicar no botão de imprimir cartões. Vão selecionar como vocês querem fazer a impressão dos cartões. Se é por alocação ou por turma. Eu vou mencionar essa alocação posteriormente, mas vou aqui selecionar por turma. Seleciono que é por turma. Digo qual teste que eu vou imprimir. Vou imprimir esse daqui de exemplo que a gente está usando. Qual unidade, né?
qual seria a unidade escolar. Vou selecionar HS mesmo. E aqui dentro da HS eu tenho duas turmas, né? Aqui poderia ser o oitavo ano A, oitavo ano B, ou oitavo ano inteiro e o nono ano inteiro. Tudo isso daqui depende de como vocês vão organizar a tabela de vocês, da base. Mas eu vou selecionar só uma turma, essa turma aqui, 3001. Clico no botão de impressão, e aqui eu tenho duas opções. Eu posso jogar diretamente para impressora, ou posso jogar para PDF. Eu vou jogar para PDF só para mostrar para vocês. Tá aqui. Prova, treinamento 209, ok. Aqui, vou deixar na área de trabalho, e vou botar aqui... Peraí, não. Prova, treinamento 209. Agora, ele vai dar uma caixinha, mais uma caixinha. Eu falei lá atrás que existem três maneiras de fazer a correção do gabarito, né? Eu mostrei uma, que seria manual. A segunda, que é importando um arquivo, como Excel. E essa daqui é a terceira. Vocês podem imprimir um cartão gabarito. O cartão gabarito é aquele cartão, né, que normalmente o professor preenche com as respostas corretas, né? Então, vocês podem imprimir um cartão gabarito, preencher ele na mão com as respostas corretas, e depois escanear ele de volta para cá, e ele vai se basear nesse cartão para fazer a correção da prova. Então vocês têm essas três maneiras. São três maneiras, todas elas funcionam, todas elas são tão rápidas umas quanto as outras, e isso fica mais a critério de preferência. Vocês têm como colocar por um Excel, vocês podem colocar à mão, ou vocês podem imprimir um cartão físico e manualmente marcar as respostas corretas. E aí devolver esse cartão junto, e ele vai ficar vinculado à prova. Então, isso inclusive é um detalhe muito importante que a gente gosta de ressaltar, que existem alguns casos, né, a gente já recebeu relatos, de alguns clientes que acabam imprimindo esse cartão, gabarito, e dá para um aluno escrever, né, para ele fazer a prova, como se fosse um cartão reserva. A gente não recomenda fazer isso, porque se vocês colocarem um cartão gabarito, né, para um aluno fazer, o sistema aqui do EasyTest, ele dá prioridade para o cartão gabarito. Então, o cartão gabarito, ele sobrescreve todos os gabaritos que você criou anteriormente. Então, se vocês imprimirem um cartão gabarito e imprimirem ele de volta para cá, o sistema vai corrigir a prova baseado no cartão gabarito. Em cima desse cartão. Então se vocês deram ele para um aluno, eles vão basear as respostas de todo mundo no que aquele aluno escreveu. Então, esse é um tópico muito importante, né, de ressaltar. Nesse caso, para esse fim de exemplo, eu não vou utilizar. Eu vou clicar no não, que ele não vai criar um cartão gabarito. Ele vai imprimir só as provas dos alunos mesmo. Já terminou, e eu vou mostrar agora como é que fica. Tá aqui para a área de trabalho. Peraí, fechar aqui. Prova, treinamento 219, esse PDF aqui. Aqui. Como vocês podem ver, ele imprimiu esse cartão aqui. Deixa eu dar um zoom. Esse cartão aqui é o nosso cartão padrão, né? A gente tem dois cartões padrões. Um que eu fiz ontem com vocês, que é aquele que a gente montou, e esse outro aqui, que é o mais recente. Esse cartão aqui, ele sempre é gerado pelo EasyTest. Então ele é o nosso cartão padrão que a gente já deixa vocês imprimirem, utilizarem. Vocês vão cadastrar a base de alunos de vocês no sistema. E se vocês forem utilizar os nossos cartões, vocês podem utilizar esse daqui. Esse cartão, ele já é integrado com o EasyTest. O próprio EasyTest reconhece o nosso cartão, né, o nosso próprio cartão, e ele já é muito integrado. Ele não pede para você verificar a matrícula, ele não pede para você verificar gabarito, porque ele já faz isso tudo de maneira automática. Porque nele, por esse QR Code aqui no meio, ele já verifica que é um cartão nosso e ele já faz praticamente tudo de maneira automatizada. Caso vocês decidam utilizar um cartão que não é o nosso, vocês vão ter que tomar mais alguns passos a mais, né, como a parte de cadastrar um gabarito, né, selecionar o gabarito certo, porque aqui ele já indica qual é o gabarito correto. Então aquele gabarito que a gente cadastrou agora no Excel, né, que eu importei, ele está aqui nesse QR Code. Então esse QR Code está dizendo que aquele Excel é o gabarito correto. Então vocês pulam algumas etapas de ter que selecionar gabarito, dizer qual gabarito pertence a qual prova, mais pra frente, né, na hora da correção, se vocês utilizarem o nosso cartão, porque ele já vai fazer isso de maneira automatizada. Então, e aquela coisa que eu mencionei lá no começo, ele vem com a logo, né? Ele é um cartão gabarito, né, um cartão resposta, que vem com a logo e com o nome da instituição que vocês colocaram. Então, tá aqui todos os cartões, 10 no total. E aí, essa parte do ciclo termina aqui, né? Vocês vão pegar esses cartões, por exemplo, né? Se vocês estiverem seguindo esse processo, etapa por etapa,
Vocês vão pegar esse cartão, né, desse teste desse gabarito que já existem, que vocês cadastraram. Vão imprimir esses cartões, vão entregar para os alunos na hora da prova. Eles vão marcar as respostas, vão devolver. E aí vocês vão ter um lote de cartões para corrigir. E aí vem a próxima etapa, que seria escanear esses cartões para o computador e fazer a correção pelo EasyTest. E aí eu vou fazer uma pausa agora com vocês, né, de uns 15 minutinhos, só pra gente beber água e ir no banheiro. E aí a gente voltando, a gente vai para essa segunda parte, que é a parte da correção, né? Que aí já suponhando que vocês já pegaram os cartões dos alunos, vai escanear para o computador e fazer a correção. Aí na volta a gente continua. Tá bom? Beleza. Eu vou acabar gerando um novo link da reunião, tá? Porque esse daqui já tá acabando. Aí eu vou pedir pra DM se encaminhar pra vocês. Ok. A gente fica na guarda. Obrigado. Nada, que isso. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.